Bom, eu quero hoje fazer um comentário aqui sobre esse caso que aconteceu agora em mês de setembro de 2020, que é o caso do pastor que agrediu a esposa dele no início de uma live. E isso circulou por aí, para lá, para cá, e veio à tona, e a maioria já viram, e quem não viu pode ver. Ele agrediu ela chamando de imbecil, mandando ela tomar jeito, ali por diante. E isso veio à tona. E houve e há muitos comentários, mas eu quero dizer a vocês que não para denigrir nem para atrapalhar ninguém, mas isso que aconteceu ali, erradíssimo sim por parte dele, merece ser punido, tanto na igreja como nas leis, nas autoridades competentes para isso. Mas isso, pelo que acontecia no passado, é fichinha, isso ali. Fica feio falar, né? É vergonhoso falar. Mas quem é de 20 anos passados, 25 ou 15, não lembro bem, mais ou menos essa época aí, começando lá em cima, época o Serjão estava ajudando, aquele outro rapaz, não lembro bem se é Humberto o nome dele, eles eram tão maroto numa situação insuportável. Eles puniam as pessoas em reuniões, no meio de 50, de 100, de 500 pessoas, puniam, chamavam pelo nome, davam a suspensão, tiravam porta fora das reuniões. Aqui mesmo na minha cidade, eu já presenciei ali pessoas sendo punidas porque não levou um suposto voto que tinha que levar para comprar a reunião. Isso acontecia muito e era normal haver xingamentos, com grossuras, tanta coisa. E nessa época já tinha que ter essas denúncias, já tinha que ter essa condição de denunciar, de levar à tona aquelas situações que acontecia. Então o exemplo já vinha lá de cima. A gente já tinha o exemplo de lá. A gente não, porque eu nunca gostei disso, né? Apesar de que ali cada um segue uma coisinha diferente. Eles dizem que tinha, né, na época, um regulamento interno, mas havia como cada um trabalhar de uma forma diferente. Então isso aí acontecia muito, essas punições. Agora não faz muito tempo, em uma cidade aqui do Paraná, ainda chamaram um rapaz ali por uma coisa insignificante no escritório, parece que em 4 ou 5 ou 6 pessoas, e o bom de bico lá, o dono do poder, puniu ele. Puniu junto com aquelas pessoas. Ali também é um caso de dano moral, porque que eu aprendi é para chamar a pessoa no escritório, aconselhar mansamente, como realmente um homem de Deus tem que fazer. Não chamar lá no meio daquelas pessoas e ainda ficar fazendo gracinha. Isso aconteceu, isso também vale, é dano moral isso aí. Isso aí é a mesma coisa que dar uma paulada, dar uma bordoada na pessoa. Então isso sempre aconteceu, esses estúpidos. E esses pastores da igreja, eu vou dizer assim, mais ou menos uma grande porcentagem, porque tem uns que resta, né? Mas ali, diácono já é grandão. Presbítero nem se fala. Para você chegar neles, você tem que saber, porque eles têm o rei na barriga. Eles têm um orgulho. Ah, mas como orgulho? Eu vou te contar uma situação aqui que você pode ir lá no YouTube e confirmar isso. Eu não lembro bem se está lá o título, diretoria falando sobre a África, coisa assim. Mas lá a Dona Maria, que é uma senhora bem de idade, que é evangelista mundial, ela numa entrevista ela fala assim: foi lá na África que eu perdi o racismo. Foi lá na África que eu conheci que o preto é igual ao branco, que o branco é igual ao preto. Olha, cá para nós. Precisa a senhora, depois de estar com o cabelo branco cambaleando já, ir lá na África para perder o racismo, para saber que o preto é igual ao branco? Como que a senhora tem, que autonomia essa senhora tem para pregar a salvação, para pregar o amor para com as pessoas? Como assim?
Se a senhora era orgulhosa, se a senhora era cheia, e talvez ainda seja cheia de altivez, que uma época teve aqui na minha cidade, não cumprimentou ninguém, não queria fazer nada por ninguém, não deu atenção para ninguém. Então, para ver como que começa lá. Aí quando vai falar no rádio, quando vai fazer uma pregação, é coisa linda. Vai ver o que tem ali, né? Então, isso sempre teve, sempre foi esta situação de orgulho, altivez, brutalidade, ressaltando mais uma vez que não são todos, são poucos, mas existe sim. E essa igreja precisa de uma reforma, na minha opinião. Claro, estou falando aquilo que eu penso e até o que eu quero. Precisa de uma reforma, sempre precisou, porque até hoje foi meio difícil acertar as coisas. Principalmente amor com o próximo, a caridade, a mansidão, essas coisas está meio escasso, sempre foi, né? Então agora aparece aqui o Davi Neto com o Regenere. Aí o que que acontece? Está uma briga. Uns querem e outros não querem. Aí esses que estão dentro da igreja contra o Regenere. Olha, primeiro que eu acho, se você está na igreja e está contra a direção, principalmente o que está sendo implantado, tem que sair fora. Porque como que vai prosperar dois reinos juntos, o reino dividido também não prossegue, então não tem como. Então eu acho que está no lugar errado, está na hora de sair. Porque não adianta ficar com essas gracinhas aí, com essas postagens, vamos tirar o Davi e que saia fora, eu sou contra o Regenere, não vai resolver. É a mesma coisa que você está numa família, você é filho e é contra teu pai, é contra tua mãe, é contra teu irmão. Não vai prosperar, vai estourar de algum lado. E também está numa empresa e é contra a empresa, não vai prosperar, não vai, uma hora ou outra vai estourar. E ainda dizendo que a corda estoura e arrebenta no lugar mais fraco. Na minha opinião, o Davi, ele pode sim fazer uma reforma na igreja, sem nenhum problema. Porque o povo da igreja, toda a vida, eles confundiram usos e costumes, doutrina. Lá toda a vida foi confundido. Doutrina é uma coisa, doutrina bíblica é uma coisa. Os usos e costumes que a igreja tinha era demais. Era um livro de regulamento, não lembro bem, de umas 30 folhas, cheio de usos e costumes. Nada podia fazer. Vou recitar aqui só alguns exemplos para vocês, que é até vergonhoso falar. Não podia trabalhar no mercado, porque tinha que vender cigarro, tinha que vender pinga. Não podia trabalhar ali na fábrica de roupa, porque a fábrica fabricava regata, fabricava não sei o que. Então a pessoa automaticamente não podia trabalhar quase, só na roça. Aí quando a mulher ia trabalhar na roça lá, cortando cana, ordenhando vaca, roçando a capoeira, não pode usar calça. Agora vem aqui. Lá no regulamento velho, não sei se ainda existia isso, está escrito que a mulher pode usar calça, aos profissionais de saúde poderão usar. A menina pode usar para ir na escola, adolescente, para educação física. Pare e pense, que bobeira. Por exemplo, aqui. Então quer dizer que se fosse que fosse isso, fosse pecado, quando Deus vir para buscar essa pessoa, ela tiver lá com a calça, ela não vai. Se tiver de saia, de vestido, vai. Quer dizer que para aquela que trabalha na saúde, daí, então, por outro lado, não é pecado, porque ela trabalha na saúde. Mas para aquela que trabalha ordenhando vaca, roçando, daí não pode. Não, mas é por causa de não pegar doença. Quer dizer que quem trabalha ordenhando vaca não está sujeito a pegar uma doença? Então é uma coisa meio embananada, né? Até eu falei embananado, mas é para nós entender um pouco de como que é usos e costumes e doutrina. Eles mesmos, né, não sabem mais o que fazem. E o Davi Neto veio para mudar essas coisas. Tem que mudar sim, na minha opinião, Davi Neto para vocês. Davi Neto para a igreja. Porque tem que mudar. Tem que tirar essa confusão de que tudo que é coisa é pecado. Não pode olhar para ninguém, é pecado. Não pode não sei o que, é pecado. Tudo é pecado. E aí o povo cada vez fuxicando mais.
perdendo a salvação se agarrando nestas coisinhas. O que ele tem que fazer, o Davi Neto, é colocar salário nesses pastores que trabalham de voluntário e dar formação, porque pegar gente qualquer um ali que não sabe nem a letra A e cuidar da igreja. Aí o que acontece é que a igreja um dia está doente, está fraca, como tem acontecido, vai até fechando. É uma parte principal, orientar eles que gostem de gente, que gostem de lidar com o povo, fazer um cursinho pelo menos de oratória, de atendimento ao cliente, para aí colocar lá. Não colocar qualquer um ali e querer já saindo dar uma de pastor. Assalariar esses homens para que eles tenham tempo de lutar com as pessoas. E mudar assim esses usos e costumes. Nós pagamos caro por isso, muito caro por isso. E tem que tirar tudo isso, tem que banir tudo isso da igreja, esses usos e costumes que não tem nada a ver com doutrina bíblica. É só pesquisar, gente. Não adianta ficar aí falando coisa com coisa sem saber realmente o que está falando, o que está acontecendo. Agora, é minha opinião, porque esses que ficam falando ali, tomara que volte o passado, que volte a igreja de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. É gente que nunca foi da igreja, é gente que começou agora, que veio de outros ministérios, nem sabe o que foi a igreja no passado. Quem viveu o passado sabe o que é isso. A única coisa que tinha de bom no passado, esses 20 anos atrás, eram os milagres que aconteciam. As curas e os milagres, mas o mais era muito pior do que agora. Então, tem que mudar sim para melhor, porque quem viveu esse passado sabe contar como é que era a situação. Mas, gente, isso aí é as coisas que eu acho e hoje estava aqui, resolvi de falar um pouco. E você que compartilha aí, ajuda a gente. Eu estou agora com esse canal aí no YouTube e ajude compartilhando, comentando e vamos seguindo em frente. Se inscreva no canal. Vamos nós. Para quem não sabe, eu sempre fui de igreja e agora eu não faço parte de nenhuma atividade, nenhuma função. A igreja sigo a minha linha, mas sim com muito amor no coração, com Deus na minha vida e fazendo aquilo que eu posso fazer para que possa contribuir e ajudar a vida de alguém, tá bom? Deus te abençoe você, a tua família, que tenham sempre uma vida abastada por Deus.